É outro pedido de sustentação oral também do litisconsórcio Eduardo Santos. Eu convido o doutor Wendel Araújo para se dirigir até a tribuna, fazer a sua sustentação dentro do prazo regimental. Com a palavra, doutor Wendel. Senhora presidente, senhor relator, senhores e senhoras membros, juízes, desembargadores e desembargadora Jaqueline Adorno, que compõem esta Justiça Especial do Estado do Tocantins, que é o Tribunal Regional Eleitoral, essa unidade que, de forma muito interessante e tecnológica, diferente de alguns outros estados, eu tenho observado a agilidade desta corte e a presteza jurisdicional para com os seus jurisdicionados, especiais, no caso. Aos senhores que compõem, também fazem parte do órgão, que é este tribunal. Ela julgado, foi relatora de vários, a maioria até dos meus pedidos, que eu tenho poucos, mas a grande maioria foi a desembargadora Jaqueline Adorno, e eu não pude registrar em um momento lá naquele tribunal, qual ela fez parte, ou seja, faz parte, inclusive foi presidente, foi que a única vez que eu deixei de fazer a sustentação oral, por não acreditar que o entendimento da eminente relatora naquele momento seria contrário, eu achava que ia malhar ferro frio, foi a única vez que a desembargadora realmente acatou o pedido de apelação por sua integralidade e me surpreendeu, porque a presteza e a delicadeza com que ela julga, lógico, é um pulso de ferro, a gente não pode negar, enquanto operador do direito de defesa, porque o advogado, quando está do lado de cá do balcão, defendendo seus interesses, ele busca de todas as formas, como eu vou dizer aqui, já disse em outras vezes, ele busca a melhor possibilidade, sim. Ele veste a camisa, ele veste o partido, ele busca, sim, a melhor possibilidade para o seu cliente. Mas a desembargadora Jaqueline, ela fez um divisor de águas e me surpreendeu nesse julgamento de um paciente, lá, um apelante, que era o Josivan, e reduziu a pena de 17 anos para 7 anos. E me surpreendeu completamente. E eu olhei para cima e disse, Deus, essa mulher é muito justa. Então não poderia deixar, não tive a oportunidade ainda lá, Vossa Excelência sabe muito bem disso, mas registro nesse momento, em uma outra corte especial, o meu posicionamento, a sua pessoa, a forma como Vossa Excelência julga, e cada vez mais estou convicto de que, da cabeça de um juiz, nós não podemos, enquanto advogado, tentar adivinhar. Então é melhor que a gente faça o trabalho de forma como devemos, como fomos incumbidos desse mistério, e sem tentar adivinhar o que vai fazer o relator, ou o juiz, ou qualquer que seja membro do tribunal. Saindo da seara, o qual é minha praia, e vindo para as praias alheias, como é aqui a tribuna do Tribunal Regional Eleitoral, que talvez eu deva caminhar também, porque eu acho que essa advocacia é muito, muito linda, brilhante, e você acaba aqui decidindo, contribuindo para as decisões que a sociedade tem um grande reflexo, que é o eleitoral. A bem da verdade, este feito eu acompanho desde o seu nascedouro, no TRF da primeira região, desde o seu recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Lá no Superior Tribunal de Justiça foi decidido e delimitado o tempo, e para não ser enfadonho, isso chegou ao tribunal, o tribunal remeteu a matéria, reformando a decisão que, se houvesse entendimento diferenciado, o paciente, ou seja, o impetrante, não seria sequer candidato, porque era um impeditivo naquele momento. Barrava-se na lei da ficha limpa, não teria sido candidato. Mas não vem ao caso. O que se vem ao caso aqui, excelências, maior, ou seja, o que se traz aqui, o que se julga nesse momento, é um despacho em uma simples petição, um despacho que se pede com toda a vênia ao eminente relator, que de forma muito bem brilhante fez o relatório, e com certeza trará um voto com seu raciocínio, e digo mais, excelência, direito não é ciência exata, por isso existe cabeças pensantes para chegar a um denominador comum. Pois bem, o despacho não tem qualquer cunho decisório, e digo a vossas excelências, se houver
a concessão do mandamus, nós abriremos um precedente, inclusive até perigoso, porque de um despacho que não tem cunho decisório, houver, por um par de Vossas Excelências, um deferimento de liminar para suspender um despacho em que o relator pede simples informação, que poderia até decidir diferenciado no futuro. Não houve decisão qualquer, não houve comando. É um simples despacho pedindo informações, porque nós, enquanto defesa, provocamos, lógico, que houvesse esse pedido, porque a juíza, a doutora Denise, ela é muito prudente. Ela solicitou também a decisão da juíza da 27ª Zona Eleitoral, que foi tomada, e digo a Vossa Excelência que não houve recurso, porque não houve ainda publicação. E não houve a publicação na base. A publicação foi errônea, não houve o nome deste advogado, não houve o nome de parte nenhuma, e impediu nós, até esse momento, de efetivar um recurso, porque não há ainda existência no mundo jurídico. Essa reclamação deixei de fazer, porque eu também vi que não era tão viável, mas ela notificou ao presidente da Câmara. Solicitamos ao juízo federal da 2ª Vara Federal que notificasse as autoridades competentes, no caso do Tribunal Regional Eleitoral. Também o TRF notificou aqui o Tribunal Regional Eleitoral, notificou-se o presidente da Câmara do município de Piraquê, foi notificado pelo juízo da 2ª Vara Federal, não por este Tribunal Regional e nem pela juíza eleitoral da base. Pois bem, Excelência, essa notificação foi engavetada pelo presidente da Câmara e nós fizemos um pleito administrativo e forçamos muito a barra, porque se estava se mantendo no cargo de gestor municipal, de prefeito, uma pessoa declaradamente improba, por sentença condenatória, transitada e julgada pela Corte Cidadã, o Superior Tribunal de Justiça, que delimitou o tempo e espaço que deveria valer e deve valer aquele comando jurisdicional emanado da Justiça Federal. Pois bem, a partir deste comando, e não sequer do despacho, porque o despacho não haveria comando, o despacho foi sugestivo, mas sem qualquer comando, solicitou que oficiasse o Ministério Público, oficiasse ao presidente da Câmara, para que ele informasse, no prazo de 5 dias, que providência ele tomou. Somente isso. Não foi um despacho determino, cumpra-se, nada. Ela só queria se cercar de tudo para decidir se a justiça era competente, se não era, se era o caso de decidir, se não era o caso de decidir, se era de extinguir ou não. Pois bem, a partir houve, vamos dizer que se houve da parte do vice-prefeito, houve uma atecnia, diríamos com toda a vénia, que houve uma atecnia maior ainda por parte do impetrante, porque, bem, quando a impetração chegou ao tribunal e quando a decisão deste tribunal chegou à comarca não o termo judiciário, a comarca é Vanderlândia, chegou ao município, comunicado por e-mail, o vice-prefeito já tinha tomado posse por determinação da Câmara, que extinguiu a mesa diretora, tem o ato de extinção nos autos, a mesa diretora extinguiu o mandato porque ele era improbo, e assim o fez não por comando desse Tribunal Regional Eleitoral, e assim fazer as informações que tomou a providência, que ele desde abril não tomou a providência de se reunir com os vereadores e tomar a providência legal, o qual a Justiça pediu que fizesse. É um ato que a Justiça não poderia impor, dependeria sim do Legislativo Municipal, como disse a juíza da 20ª, a partir do despacho que nós tomamos conhecimento, mas apesar de tudo não fomos intimados por erro de publicação, mas o despacho da juíza nos deu uma ideia do que se deveria realmente ser feito e forçamos a barra junto à Câmara. E a Câmara decidiu, penso eu humildemente, como eu já disse a Vossas Excelências, não é minha praia, mas o ato poderia ser sim impugnado, poderia ser sim cassado, tudo bem, é o ponto de vista do impetrante, mas vejamos, já estávamos com o ato consumado, que não foi por determinação deste TRE. O ato tinha sido consumado pela Câmara. Quem poderia reparar aquele ato, se custosamente tivesse sido ilegal, que não foi, seria o juízo comum, lá da comarca de Vanderlândia, o juízo comum.
porque aí o ato já é da Câmara, não é um ato jurisdicional. Então, excelências, com toda a vênia, o que se está hoje aqui a julgar, embora com mais vênias ainda, atropelando o próprio regimental, mas quem pode mais, quem pode menos, pode mais, eu acredito que será até mais viável, trata-se de um mandado de segurança acéfalo, sem objeto, sem decisão teratológica, que seria o caso, para um membro de vossas excelências desferir um despacho num mandado de segurança, teria que ser teratológico, e não um mero despacho de cunho meramente informativo, que ia formar o convencimento da magistrada doutora Denise Dumont, que é uma simples petição que foi feita a ela no sentido de indagá-la sobre qual providência teria sido tomada, assim como foi feito simultaneamente na origem, também no Judiciário Federal. Então, abre-se um precedente extremamente perigoso de se dizer que de um simples despacho em que qualquer dos juízes desta corte solicitar informações, então pensou demais o impetrante, foi além, né? Eu acredito que ele deveria intentar esse mandato de segurança contra o ato da mesa diretora lá no juízo de origem, no caso, juízo comum, e não na corte especial, porque é realmente categórico, é simples, apesar de não ter tanta habilidade com o eleitoral, mas é muito simples dizer que o ato da Câmara de Vereadores não compete a essa Justiça Especial julgar, processar e julgar o ato da Câmara de Vereadores enquanto lá na base. Então, excelências, com todas as vênias, não há, como eu falei a vossa excelência, não há objeto, é acéfalo, não tem caráter, não tem cunho qualquer decisório, o despacho da doutora juíza, membro deste tribunal, Denise Dumont. Então, penso com toda vênia e vejo que estamos diante de uma situação sui generis, não comum, incomum inclusive, mas que requer o simples entendimento de que estamos julgando um mandado de segurança contra um simples despacho sem cunho decisório. Ou seja, excelências, não tem absoluta condições de sequer existir. A defesa da parte litisconsórcio pugna para que o status quo antes da situação que foi gerada através desse despacho, que afetou, sim, a base, seja extinto sem julgamento do mérito e que seja enviado agora, sim, por esta corte, porque a lesão partiu daqui, que seja dado, sim, agora um comando à Câmara, que foi aqui deve ser, sim, declarado incompetente, salvo, evidentemente, melhor juízo, porque, como eu falei, a Vossa Excelência, que não é a praia, João de Oliveira, mas salvo melhor juízo, faço uso simplesmente dos princípios gerais de direito, inclusive de direito eleitoral, que pouco entendo, mas penso eu que o ato da Câmara já não pode ser reparado aqui. Seria, se quisesse, a parte seria lá junto ao juízo. E que o comando aqui, dependendo da forma como decidiu Vossa Excelência, se for no sentido de extinguir, que determine a reintegração, porque houve a lesão, partindo daqui, ao então prefeito, que até então, imagina o prefeito, porque foi extinto o seu mandato pela mesa diretora, não por ordem da doutora Denise Dumont. Meu muito obrigado, excelências. Mais uma vez, reforço a característica desse profissional não é essa base, mas vou fazer, de repente, forçar a barra nesse estado para ter mais demandas nesse sentido, porque me senti muito agraciado. Gostei bastante do relatório do eminente juiz Zacarias Leonardo, e fico muito feliz, de verdade, é a sustentação oral, creio que é o nosso entendimento, humilde entendimento até o momento, que vota em vossas excelências. Muito obrigado, doutor Wendel. Doutor ilustre procurador, por se tratar de mandado de segurança,